Bom dia a todos. Vamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, mais uma semana. Já estamos na quarta lição desse trimestre de Gênesis. Hoje, essa semana, nós iremos falar sobre o dilúvio, sobre o que Deus teve que fazer com a humanidade. O verso áureo, o verso para memorizar é Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 37. Você acreditando ou não, Deus um dia trará a juízo todas as nossas obras, quer boas ou quer más. Se você não fez a sua oração da manhã, vamos juntos fazer uma breve oração para que Deus nos dê o entendimento da sua palavra. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor cuida, o Senhor livra e o Senhor nos protege, Pai. O Senhor nos perdoe, nos guie, nos dê sabedoria para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz Mateus 24, versículo 37. Diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Assim como nos tempos antigamente Deus manda Noé construir uma arca, e era uma coisa impressionante construir uma arca porque não chovia nos antes diluvianos. Não chovia, não caía trovões, raios, relâmpagos. A terra ela era molhada pelo orvalho da manhã. Então era uma coisa estranha alguém falar que iria chover, cair água do céu. E hoje, como diz a Bíblia aqui, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando alguém fala da volta de Jesus para você, qual é o seu pensamento? O pensamento é de não acreditar, porque você nunca viu essa manifestação, e assim será. Acredite você ou não, Jesus irá voltar. Mesmo você acreditando ou não acreditando, desconfiando, Jesus, ele vai voltar. Assim como nos dias de Noé, era impossível cair água do céu, e hoje a gente sabe que Jesus, ele está prestes a voltar. Jesus, ele está a caminho. E vamos ao livro de Gênesis, onde fala um pouco a respeito do dilúvio. Vou fazer um resumo geral. Deus tudo vê. Primeiro, Deus tudo vê. Deus, ele vê as coisas boas e ele vê as coisas más. E nos dias de Noé, o mal estava imenso. Deus, ele poderia ter salvado a humanidade. Deus poderia não ter mandado o dilúvio, assim como Deus protegeu, assim como o povo se arrependeu da cidade de Nínive, assim como outras pessoas se arrependeram e Deus voltou atrás. Deus poderia salvar a humanidade, que nem salvou a cidade de Nínive, se o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Mas não foi assim. A maldade era tanta que Deus ele se entristeceu. Em algumas versões da Bíblia diz que Deus se arrependeu
mas a palavra mais exata, mais correta para a gente chegar em um entendimento foi que Deus se entristeceu. Eu e você não temos a dimensão do arrependimento de Deus, a menção da tristeza de Deus, porque nós somos seres humanos caídos em pecado. Nós não podemos, a gente nem calcula o que seria o entristecer de Deus ou o arrepender-se de Deus, mas Deus se entristece e Deus teve que botar um fim na humanidade. E Deus achou um homem na terra chamado Noé, um homem justo. Diz a Bíblia que a Bíblia fala que não há sequer um justo na terra, né? Mas Deus ele achou graça diante de Noé. E Deus então ele, pelo amor ao seu servo, faz uma aliança com Noé. Noé constrói a arca. Deus, ele é o autor. Deus, ele é o arquiteto da arca. Noé foi um construtor-chefe. As medidas, tudo veio de Deus, assim como na arca da aliança também. Deus, ele é o construtor, Deus, ele é o arquiteto, e somos meramente só mordomos de Deus aqui na terra. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo é de Deus. Quando a gente morrer, não vamos levar nada. Acredite nisso. E segundo, obediência. Noé, ele obedeceu mesmo sem ver. Noé, ele creu. Noé obedeceu ao chamado divino de construir a arca. Noé pregou 120 anos, levou 120 anos para construir a arca. E esses 120 anos foi um chamado para todos para o arrependimento. Deus ele poderia ter construído várias arcas, 5, 10, 15, se o povo se arrependesse, ou ele poderia nem ter destruído a terra, se o povo se arrependesse. Mas infelizmente Deus teve que fazer. A gente não entende os planos, os propósitos de Deus, o agir de Deus, mas Deus ele sabe. E a destruição, como eu já disse, Deus teve que colocar um fim na humanidade e Deus ele destrói a humanidade. A Bíblia não declara isso, mas existe um livro chamado Patriarcas e Profetas, de Ellen G. White, que diz que até Satanás tremeu a sua vida diante do dilúvio. Até Satanás tremeu a sua vida, porque o dilúvio foi algo que a gente não tem nem noção. Ele mexeu com a estrutura da terra. E Deus faz uma aliança. Deus faz uma aliança com Noé, que nunca mais iria destruir a terra com água. E quando ele colocasse um arco no céu, seria um sinal que não acabaria mais com água. Esse arco que aparece no céu, né? O arco-íris, a Bíblia não fala arco-íris, mas chama de arco.
É um sinal em que Deus nunca mais vai destruir a terra com água. Mas preste atenção, um dia Jesus irá voltar e essa terra tem que ser purificada. E não vai ser com água, mas agora vai ser com fogo. Mas, Ricardo, você está dizendo que a terra vai ser destruída com fogo? A Bíblia diz que sim, que essa terra tem que ser purificada. E Jesus vai buscar os seus, tanto aqueles que desceram à sepultura e quanto aqueles que estiverem vivos até a volta de Jesus, que foram salvos em Cristo. Todos nós passaremos por um juízo. Até aqueles que transpassaram, aqueles que morreram, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para prestar contas. E Deus é um justo, Ele é justo juiz. E Deus quer salvar a todos. Basta eu e você querer entrar nessa arca junto com Cristo. Não vale a pena. Esse mundo aqui não vale a pena. O mal não presta. Já está provado. Já. Que Deus abençoe você e que até o final da sua vida eu e você possamos ser um pedacinho da arca da pregação do Evangelho. Que Satanás não cale você e que você possa ser um missionário ou uma missionária. E que Deus abençoe o seu dia e vamos juntos crescendo em sabedoria, crescendo em graça e em estudo da palavra. Que Deus abençoe você.